Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A paz do Senhor para todos, irmãos. Durante a noite mais escura de sua vida, Jesus experimentou a falta de resposta à oração. Jesus acabara de fazer uma súplica angustiante a Deus. Adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus começou a angustiar-se e entristecer-se. O mestre prostou-se sobre o seu rosto e chamou a Deus e clamou a Deus. Lucas nos informa que Jesus estava em agonia e que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A terra nunca ofereceu um pedido tão urgente e o céu nunca ofereceu um silêncio tão grande. A oração de Jesus não teve resposta. Jesus e oração sem resposta, na mesma frase, não será isso uma contradição? Vocês já pensaram, meus irmãos, em tudo isso? De nós termos que narrar todas essas dificuldades que viveu o Senhor Jesus naquele dia. E vocês já pararam para pensar que aquele momento, aquela situação, nos diz muito a respeito? Pense se Deus tivesse atendido esta oração de seu filho, angustiado naquela hora. O que seria da humanidade? O que seria de todos nós, seres viventes, que habitamos esta terra e que fomos criados por Deus segundo a sua imagem e sua semelhança? Por isso, meus queridos, temos que ser gratos, temos que ser coerentes com a vida que temos que ter paciência e esperar com muito mais paciência ainda no que temos e no que vivemos, e olhar para o que somos e ver, irmãos, que todos nós não tínhamos merecimento de nada. E hoje nós podemos erguer as nossas vozes em oração a Deus e agradecer a Ele por este momento tão difícil que um pai, diante de um pedido do filho, ele não teve nenhuma opção senão não responder, não atender aquele que tão angustiado pedia a ele a sua proteção. Mas por este momento que ele viveu, que ele passou, nós alcançamos a nossa salvação eterna. E hoje nós podemos dizer com muita alegria: Jesus nos salvou,
Jesus nos livrou da morte eterna. Jesus nos deu uma chance que nós não podemos negligenciar diante dela. Por isso, pense, ore, medite e tenha certeza de que você é um ser abençoado, porque Deus não atendeu aquela oração. E por causa disso, nós alcançamos o que jamais teríamos direito, e foi a nossa salvação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos permita ainda muito mais avançar na nossa caminhada e esperarmos com paciência naquele grande dia em que concluiremos toda essa nossa vida diante do Pai e diante do Filho, glorificando e exaltando e adorando para sempre o seu nome. Amém.